Bem, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis capítulo 22. Testemunho maravilhoso, tremendo, né, irmãos? Realmente é emocionante ouvir um testemunho assim e saber que Deus, Ele prova, né? Mas Ele é aquele que ouve a oração, o clamor do seu povo. Assim como a igreja orou quando Pedro estava preso, e Deus libertou o Pedro da prisão, daqui a pouco Pedro estava lá no meio deles, adorando de novo, cultuando a Deus de novo. Eles pensavam, a igreja orou e nem acreditou que foi tão rápido, Pedro estava ali já no meio deles. E como é bom ter a família aqui de novo, congregando, cultuando, adorando a Deus. E assim Deus ouviu a oração dos pais, ouviu a oração da igreja, e eles estão aqui de novo presentes para adorar a Deus. Amém? Satisfação, vale a pena servir esse Deus, né? Gênesis no capítulo 22, eu vou ler versículos 7 e 8, depois o 13. Nós vamos pregar hoje um sermão temático, e o tema é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Nós vamos ler algumas passagens e pedindo a graça do Espírito Santo para a gente discorrer sobre essas passagens. Diz assim, Gênesis no capítulo 22, 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para ser o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Pode tomar seu assento. Jesus na Bíblia tem vários títulos, tem tipos também, fala da natureza e o caráter de Cristo. Existem vários símbolos também, que fala sobre a natureza e o caráter de Cristo. E entre eles há a figura do Cordeiro. E aqui em Gênesis nós vemos uma simbologia, uma história que envolvia Abraão e Isaque, a qual Deus faz uma solicitação a Abraão para ele sacrificar o seu filho único. E aí Abraão, sem dizer não, sem retroceder, ele chama o filho, chama alguns servos, e ele caminha com o seu filho para o sacrifício.
ele não revela nada para Isaac, mas ele vai para Moriá. Eu não sei precisar o que se passou no coração daquele pai, porque aquele filho foi tão aguardado, tão esperado, tão amado, e de repente aquele seu filho, do filho da promessa, parecia que naquele momento seria os últimos momentos daquele pai com aquele filho. E não eram últimos momentos agradáveis, porque Abraão sabia que teria que oferecer aquele seu filho tão amado e tão esperado. E quando eles estão a caminho, o rapaz olha e faz uma pergunta para o pai: olha, tem material para o fogo, tem lenha. Pai, mas eu não estou vendo, cadê o cordeiro? Que pergunta deve ter abalado o coração e a estrutura de Abraão, né? Como é que ele vai se referir? Olha, o cordeiro é você, meu filho. Como é que o pai vai ter coragem de dizer isso para o filho? Cordeiro, eu vou te levar para sacrifício, é você. E Abraão não tinha coragem de dar essa resposta para Isaac. E ele diz: olha, Deus proverá para si cordeiro. Essa frase dele tinha mais coisa oculta do que esclarecia. Ele jogou uma frase, uma atitude de fé. Mas se Deus não atendesse, ele ia ter que sacrificar então o Isaac. E aí ele se aproxima do lugar, começa a fazer a preparação, coloca ali a madeira, deita o rapaz. Quando ele pega o cutelo, e ele vai para imolar o rapaz. Quando ele chega perto, o anjo brada no céu e disse: Abraão, Abraão, não precisa fazer isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Que alívio, né, irmãos? Que alívio ouvir aquela voz. E de repente, ele vê entre ali os matos um cordeiro aparece. Deus providencia, como ele tinha dito, Deus proverá para si o cordeiro. E ele vai até então, pega aquele cordeiro que entra como substituto de Isaac. Então, as características do simbolismo do cordeiro, Jesus como cordeiro de Deus, é que o cordeiro precisava ser inocente, precisava ser puro, precisava ser manso, precisava ser obediente, precisava ser substituto. Além da utilidade do cordeiro, além de se alimentar da carne, ainda oferecia lã. Por isso ele entra como simbolismo. E aquele cordeiro a qual Deus provera, que estava enroscado ali no mato, e iria agora morrer no lugar de Isaac, ia ser o substituto de Isaac, representando a Jesus, que iria morrer no meu e no seu lugar. Ele iria nos substituir. Então Abraão agora pega aquele cordeiro e sacrifica e oferece a Deus. Que alívio, que alegria, porque aquele animal morreu no lugar do seu filho, e ele pôde ir embora para sua casa com seu filho alegre. Mas Deus estava dando um ensinamento ali. Abraão, você não precisa sacrificar o seu filho, mas o meu filho
o meu único filho, será sacrificado, não só pelo Isaac, não só por ti, mas por toda a humanidade. Eu me lembro que, quando estava longe do meu filho e não estava mais em casa, eu vinha do trabalho, eu olhei para o céu, comecei a chorar e dizer: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que essa tragédia aconteceu na minha família? E praticamente eu perdi meu filho está morando lá na Zona Leste. Meu filho ficou doente, meu filho está tendo crises. Por que tu permitisse? E eu ali chorando, eu ouvi uma voz dentro do meu coração. Ele disse: o meu filho também sofreu, padeceu e morreu por ti na cruz do Calvário. Eu não poupei o meu único filho. E ali eu tremi, estremeci e glorifiquei o nome do Senhor. Disse: amém, Senhor. Eu não sei o que eu questiono, mas eu aceito a tua palavra. É verdade, o teu filho não foi poupado por mim, mas ele morreu no meu lugar. Então, à primeira vista, o cordeiro, ele entra como substituto. E é um mistério porque Deus, sendo Deus Pai, permite que seu Filho unigênito tome forma humana para substituir o meu lugar. Visto que aqui na terra, ninguém era capaz de oferecer como sacrifício a fim de cobrir todo o pecado. Somente Jesus, o Cordeiro Imaculado, tem a capacidade de substituir a minha vida e a tua vida. Só Ele era imaculado, só Ele era puro, só Ele era sem defeito, só Ele sem mancha, só Ele era perfeito, capaz de morrer pela humanidade. E assim Ele fez a vontade do Pai. Já em Êxodo capítulo 17, versículos 7 e 8. Êxodo 17, 7 e 8. Aliás, Êxodo 12, desculpe, irmão. Êxodo 12. Diz assim: o cordeiro ou o cabrito, seja sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomarás das ovelhas e das cabras. 7. E tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com a erva amargosa o comerão. Aqui se trata da Páscoa, falando que o cordeiro, para aplacar e para livrar a ira do anjo da morte que passaria no Egito, todo aquele que se alimentasse do cordeiro e utilizasse o sangue para marcar na porta, quando o anjo da morte passasse e que olhasse que naquela porta tinha o símbolo sangue, ele passaria distante, ele passaria por cima,
E a maldição e o juízo e a morte não entraria naquele lar. O povo deveria apenas se alimentar do cordeiro. Ou seja, come tudo, se alimenta dele todo. Não deixa nada. Isso revela que o crente, salvo em Cristo Jesus, ele não pode ter apenas uma admiração por Jesus. Ele não pode apenas achar o ensinamento de Jesus algo legal, algo bom. Como o mundo vê Jesus como um mestre, um professor, um filósofo. Acho o ensino de Jesus muito bonito, muito legal. Mas eles não têm essa identificação, essa apropriação com Jesus, o Cordeiro. Logo a gente não pode aceitar parte do Cordeiro. Logo a gente tem que se apropriar e se alimentar de todo o Cordeiro, sem deixar nada. Ou você se alimenta de todo, ou você não se alimenta de nada. Porque Cristo é exclusivista. Ou você aceita, ou você se relaciona com Ele, de corpo e alma e espírito, ou Ele fica de fora. Jesus não aceita você ter com Ele por pedaços, por etapa. Até aqui eu vou, daqui eu não vou. Até aqui eu ando com Ele. Mas se Ele levar mais profundamente, eu não vou. Aí eu desisto. Olha, até certo ponto eu estou disposto a renunciar, a sacrificar, mas até certo ponto aqui não. Aqui eu não largo. Com Jesus não é assim, irmãos. Com Jesus não pode ser morno, tem que ser quente. Com Jesus não tem meio termo, você precisa se alimentar todo. Você precisa se relacionar e esperar que Ele seja um todo na tua vida. Jesus não pode só assumir certas partes do teu corpo, Ele precisa assumir o trono do teu coração, a direção da tua vida. Jesus, Ele não pode ser um visitante. Jesus, Ele precisa morar na tua vida e na tua casa. Não dá para você sentir uma alegria hoje aqui, e amanhã uma alegria, mas sem muito compromisso com Jesus. Não pode. Você precisa se alimentar do Cordeiro tudo. Experimentar Ele por inteiro. Não por partes, mas por inteiro. Jesus, Ele quer ser 100% na tua vida. Não é 30, não é 40, não é 60, é 100% Jesus na tua alma, na tua vida, no teu coração. E logo depois de se alimentar, eles passavam sangue na porta e na veiga da porta. E aí quando o anjo da morte viesse matar, na casa a qual ele viu o sangue, ele passava por cima, passava por largo. E a gente precisa ter o sangue de Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa congregação, precisa estar banhada e marcada pelo sangue do Cordeiro, porque só assim o anjo da morte, o juízo, a maldição vai passar distante da tua vida. Ataco da direita, ataco da esquerda, ataco de cima, de trás, mas a tua vida será preservada, será guardada, será protegida, porque lá tem a marca do sangue de Jesus. Mal não toca, o diabo não toca,
Os demônios não tocam, porque até os demônios sabem reconhecer que na tua vida tem sangue do Cordeiro, tem a marca do sangue do Cordeiro. Então, se você quer uma separação para distinguir entre você e o mundo, entre você e o Egito, entre a tua casa e a casa do ímpio, precisa ver a marca do sangue do Cordeiro. Primeiro você se identifica, se alimenta do Cordeiro, Cordeiro dentro. E depois você passa a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o selo do Cordeiro por fora. Por isso o crente tem que ser revestido de poder por dentro e por fora. Eu olho as atitudes do crente, e aí a gente vê, olha, aquele ali é crente, aquele ali tem luz, aquele ali é sal, aquele ali eu vejo a santidade, aquele ali eu vejo que tem a marca do Cordeiro na vida dele. Mas dentro também tem o Cordeiro morando. Dentro também ele se alimenta do Cordeiro. É isso que a gente faz na Santa Ceia. Simbolicamente, é claro, mas a gente come o pão e se alimenta do suco, do vinho. E representa a carne do Cordeiro e o sangue do Cordeiro. Você está entendendo porque é necessário participar, estar em comunhão com o Cordeiro na Santa Ceia? Porque é o Cordeiro por dentro e é o Cordeiro por fora. E quando você se alimenta do Cordeiro, você começa a ter as características do Cordeiro. Você começa a se desenvolver, e o seu caráter, a sua maneira de ser, o seu proceder se desenvolve também como um Cordeiro. Porque não tem como ter sangue de Cordeiro correndo nas veias e se alimentar de Cordeiro e não ser transformado pelo Cordeiro. É um processo, é uma transformação, é uma regeneração que acontece dia após dia. Porque se tem gente se comportando como lobo, logo ele não tem comunhão com o Cordeiro. Não é Cordeiro. Logo, quando você se alimenta, se identifica, não tem outra característica a não ser a característica de ser filho do Cordeiro. Isaías 53, versículo 7. Quem achar pode até ler para mim, por favor, para a gente ganhar tempo. Isaías 53, versículo 7. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Aqui o cordeiro entra como a sua submissão ao Pai. Ele não foi violento, ele não ofereceu resistência. Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele tomou sobre si. Por isso a gente às vezes olha e acha, será que Deus está sentindo mesmo? Está ouvindo mesmo a minha oração? Será que Deus está ouvindo mesmo o meu clamor? Será que Deus sente a minha dor? Está comigo nessa provação? Está comigo nesse negócio? E Isaías diz que ele já levou sobre ele as minhas enfermidades e as minhas dores. Pois quando ele se encontrou naquela passagem com a viúva, e disse para a mulher, mulher, não chores.
Ele não falou aquilo da boca para fora. Ele falou, não chores, porque ele sentiu a dor da viúva. A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu a dor e a agonia de Marta e Maria. E quando ele chorou, quando soube que o Lázaro já estava morto, viu a dor delas, ele chora. E os fariseus dizem, olha como ele amava Lázaro. Isso já seria ele levando as enfermidades e as nossas dores. Isso revela o quanto Jesus se compadece, se identifica. E quando ele vai para a cruz do Calvário, e ele não sofre nenhuma resistência. Quando Judas, um de seus apóstolos, o trai com um beijo, ele teve a mansidão de dizer assim para Judas, amigo, com um beijo me traíste. Que coisa, hein? Que cena, né? Com um beijo me traíste, Judas. Você podia me trair com outra forma, mas não assim. Não com a demonstração de afeto, de carinho, de amor. Porque de mim você só recebeu amor. E você me trai com um beijo. Tinha outra forma de me trair, não? Mas Jesus não resiste. Como Isaías 53, ele é o servo sofredor, ele é o cordeiro, submisso ao Pai. Logo, ele morre, ele assume os nossos pecados, como também assume as nossas dores, para fazer a vontade do Pai, para ser submisso ao Pai. Primeiramente foi isso. Tem pregador que diz, olha, não, Jesus veio morrer porque ama você. De certa forma, Deus ama mesmo. Jesus ama, foi por amor. Mas, em primeiro lugar, ele foi submisso à vontade do Pai. Ele falou assim, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E aí eu falo, e aí vem o raciocínio, e aí vem a gente refletir aqui nessa noite. Será que a gente estamos valorizando esse sacrifício de Jesus? Será que nós temos valorizado ao ponto de, olha, valeu a pena. Valeu a pena ele tomar minhas enfermidades, as minhas dores, os meus pecados. Porque nós precisamos valorizar a cruz dias após dias. Nós precisamos valorizar esse sacrifício. Esse sacrifício não tem que ficar no passado, mas tem que ficar latente dia após dia. Foi por mim que ele morreu. 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 Preciso valorizar o sacrifício da cruz. Eu preciso valorizar. É quando ele olhar para mim aqui na terra, ele dizer, vale a pena. Eu preciso fazer valer a pena esse sacrifício. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe uma importância nessa frase de João Batista. Primeiro porque ele reconhece Jesus como maior que ele. Mas não só isso. Ele reconhece Jesus como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual seria esse peso? João, ele era filho de sacerdote. Então ele viu várias vezes as pessoas levando oferta
levando o cordeiro para ser imolado. O que significa isso? Significa que, ainda na época de João, o sistema sacrificial, ou seja, eu pequei, eu sou culpado, e eu vou transferir o meu pecado para a minha oferta, que é o cordeiro. Então, quando eu transfiro, aquele cordeiro me representa. E aí, sacrifica ele, e aí oferece ele como oferta. E chega a Deus aquele cordeiro, e Deus aceita a minha oferta, e aquele cordeiro me representa. Era assim que era feito a oferta para o pecado. Desde quando começou o sistema sacerdotal de sacrifício, você teria que se identificar com o cordeiro, transferindo todo o seu pecado para o animal, para o cordeiro. E ali ele seria imolado, e ali ele seria oferecido a Deus. E a lei exigia o sacrifício de um inocente de sangue, porque o sangue cobria o pecado, mas era algo temporário, não era algo permanente nem eficaz. Mas quando João, vendo Jesus vindo, ele identifica Jesus com: olha, eu já vi cordeiro sendo sacrificado, já vi várias vezes meu pai fazendo isso no templo. Mas esse cordeiro é diferente, porque esse cordeiro é maior do que a lei, é maior do que o templo, é maior do que o sacerdote, é maior do que tudo. Esse aí é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não importa o tamanho do teu pecado, se é pequeno, o cordeiro tira. Se o teu pecado é grande, o cordeiro também tira. Não importa o seu pecado individual, ele tira. Mas se é o pecado de toda a humanidade, se acreditar e se identificar com o cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Ele é capaz, ele é superior. E João está vendo que, olha, a partir desse cordeiro que tira o pecado do mundo, acabou o sistema. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de sacrificar animal, porque esse é o único cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A exclamação dessa frase tinha esse peso, ele reconhece. Então, meu irmão, hoje você entra aqui, se identifica com o cordeiro e deixa ele tirar o teu pecado. Se ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu sou o pecador que preciso entregar os meus pecados para que ele seja lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. Não tem pecado, seja ele grave como for, que o sangue de Jesus não seja capaz de limpar, de tirar, de expurgar da sua vida. Há poder no sangue do Cordeiro para eliminar e limpar todo o pecado. O animal apenas cobria o pecado, mas Jesus, ele tira, arranca o pecado e deixa tuas vestes mais brancas do que a neve. Aleluia. Por isso devemos confiar no poder do sangue de Jesus para perdoar o pecado e para tirar o pecado. As pessoas falam: vocês crentes têm mania de ser santo. Vocês são cheios de querer dizer que são santos. Não peca mais. Não, a gente peca, mas a diferença é que a gente tem um Cordeiro de Deus na nossa vida. E quando a gente peca, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo e qualquer pecado. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus. Maravilha. Eu me sinto livre, porque quando eu peco e mancho as minhas vestes,
Eu clamo pelo poder do sangue. Jesus, eu não sou digno de estar nem pregando aqui nesse púlpito, mas eu confio no poder do sangue de Jesus. Eu sei que o teu sangue tem poder para limpar a mancha do pecado. Eu sei que o teu sangue tem poder para limpar de dentro para fora. Eu sei que o teu sangue tem poder para me deixar mais alvo do que a neve. Eu quero confiar no poder do teu sangue. E aí a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 6 diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto. Ele tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Essa passagem fala que o cordeiro é digno, porque ele foi morto, mas reviveu. Quando João estava tendo essa visão no Apocalipse, não foi achado nem no céu, nem na terra, ninguém foi capaz de abrir aquele livro que estava selado. E aí o João, ele fica triste, começa a chorar, porque ninguém era digno. Os anjos não eram dignos. Os anciãos não eram dignos. João não era digno. Ninguém era digno. E João começa a chorar, começa a ficar triste, porque ninguém era capaz. Então alguém chega e João diz: não temo. Eis aquele que foi morto, mas está vivo. Ele tem poder para abrir, quebrar o selo e abrir o livro. Só ele é digno para fazer isso, porque ele morreu, mas ressuscitou. E ele é capaz de abrir esse livro. E aí nós vemos aqui a glorificação do Cordeiro. Já não é mais o Cordeiro substituto. Já não é mais o Cordeiro que sofreu e tomou as nossas dores. Ele agora já é o Cordeiro glorificado. Digno, só ele digno de abrir aquele livro. Só ele era capaz, porque morreu, mas ressuscitou. E continuando, versículo 5:13 diz assim: Eu ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, o Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Olha só, irmãos, o Cordeiro aqui agora é digno, não só de abrir o selo, mas ele é digno de toda adoração. Todo ser debaixo da terra, na terra, no mar, no céu, todo ser deve dar honra, glória, porque ele é digno. Aquele que passou pela cruz, pela humilhação, agora é ele que tem todo o poder no céu e na terra. Se hoje você acordou e não lembrou de glorificar ele, eis o momento de você glorificar esse Cordeiro, eis o momento de você agradecer, eis o momento de você bendizer o seu nome, eis o momento de você adorar ele, porque ele é digno de todo louvor e de toda glória.
todo animal, todo ser vivente, seja anjos, querubins, serafins, todos estão prostrados, glorificando, exaltando e honrando o Cordeiro de Deus. Que essa semana que entra, você honra o Cordeiro com o teu louvor. Que essa semana que entra, dobre o seu joelho no seu quarto e honre o Cordeiro e adore em nome do Senhor. Que essa semana que entra, seja você, onde você estiver, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, adore o Cordeiro e honre o Cordeiro com a tua vida, com o teu testemunho, porque Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Adore o Cordeiro, honre o Cordeiro, magnifique o nome desse Cordeiro e deixe Ele brilhar na tua vida. Deixa Ele ser glorificado na tua vida. E quando perguntarem por que você está tão feliz, você diz: é porque eu estou honrando o Cordeiro que foi morto, mas vive para a honra e a glória do nome do Senhor. Apocalipse 19, 7 e 8. Estamos encerrando. Apocalipse 19, 7 e 8. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Sabia que vai ter uma ceia no céu? Aqui que a gente faz é só o ensaio, mas a verdadeira ceia universal era lá no céu. Você sabia que naquela grande mesa, a qual nós estaremos assentados à mesa, você sabe quem é que vai servir? O próprio Cordeiro. Será chamada a ceia do Cordeiro. E Ele vai te servir nessa ceia. Ele vai te honrar de tal forma que vai te servir nessa grande ceia. É muita honra, né, irmão? Eu quero fazer de tudo, meu Deus, porque eu não quero perder essa ceia. Eu quero fazer de tudo, porque lá, eu acredito assim, estará comigo ali toda a igreja, de todas as épocas, de todas as eras. Estará ali os apóstolos, os anciãos, Abraão, Isaac e Jacó. Mas não será Isaac que vai me servir, não será Jacó, não será Abraão, não será Paulo. Eu serei servido pelo próprio Senhor Jesus. É muita honra, é muita glória, é muito privilégio, é muita honra. Você já imaginou estar ali naquela mesa, sendo um dos participantes, sendo servido pelo próprio Senhor Jesus? Mas só sentará àquela mesa aqueles que vencer debaixo do sangue do Cordeiro. Esses que estão aqui à mesa é os que venceram. E no versículo que nós lemos, está falando sobre a boda do Cordeiro. Diz que a noiva já está pronta para a grande celebração, para o grande casamento. Eu já estou prometido, eu já tenho dono. Nós estamos todos prometidos. Somos a noiva.
nessa noite, nós teremos que ter consciência de não ser aquela noiva despreparada. Eu preciso estar preparado. Eu preciso que o meu azeite, a minha lamparina esteja acesa, esperando o noivo voltar. Eu preciso estar adornado, ataviado, eu preciso estar pronto já. Não dá para se preparar no dia da vinda, eu preciso estar pronto. Essa chama precisa estar acesa. Essa lamparina precisa estar acesa. E não deixe o azeite acabar e faltar essa luz para a tua lamparina. Pelo tempo da demora, você também relaxa, você também fique prudente, não seja prudente, mas deixa a chama arder no altar e não se apagará. Busca do Espírito Santo esse azeite, porque é símbolo do Espírito, e somente o Espírito será capaz de te preparar, de te adornar, de purificar, e de estar com as tuas vestes brancas preparadas, só apenas esperando o som da trombeta soar. E quando chegar o som da trombeta, você ouvir, a noiva sobe. E quando a noiva subir, estará pronta para a grande celebração. A noiva irá casar. E será a esposa do Cordeiro. O grande casamento. Eu não quero saber quem que vai ficar de fora. Eu quero saber que eu quero estar dentro. E que você tenha essa certeza, essa convicção. E busque sempre estar preparado. Porque você já tem dono. Você já está prometida. E tudo está preparado já para você. Você fará parte do banquete. Você será a esposa do Cordeiro. Que nesta noite tenhamos essa consciência. E nessa semana você tenha essa consciência de que você tem dono, de que você está preparado, e que você está buscando sempre a renovação da mente, da alma, do espírito, para se encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.